Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Arrimande, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus declarou: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Nós falamos de 3 níveis de oração: o pedir, o buscar e o bater. O nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. A palavra do Senhor diz que tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas cumpre aquilo que apraz a Deus, que deseja a Deus. E o desejo do coração de Deus é que os nossos pedidos sejam atendidos. Arriba, que as nossas orações sejam ouvidas, porque Ele mesmo nos deu poder e autoridade. Ele mesmo declarou: pedi, buscai, batei. Mas, dependendo do contexto, dependendo do desejo do nosso coração, Deus tem um modelo específico para a nossa oração. Deus tem estratégia específica. Arrimanda, tem protocolos que o próprio Espírito Santo revela a nós, por intermédio da leitura da palavra de Deus, por intermédio da comunhão com o próprio Deus. Como saber o nível? Nós aprendemos pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, ou o próprio Espírito Santo, Ele pode nos direcionar. Deus, Ele pode nos dar uma orientação específica, de acordo à nossa realidade. A palavra diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nada melhor orar com a orientação de Deus, com aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Saiba que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, arriba, Deus nos dará a estratégia específica. Arriba, Deus nos dará a chave da vitória. Porque desejo do coração de Deus responder o nosso clamor e a nossa oração. Ele mesmo declarou: clame a mim e responder-te-ei. Arrimande, que precisamos ter esse entendimento. Existem orações que vão direito ao alvo, que não dão volta, não dão curvas. Arrimande, que o próprio Deus, Ele preparou. Se nós orarmos a Deus assim como Davi orava, se decidirmos ser dependentes de Deus assim como Davi era, assim como o próprio Senhor Jesus era, Deus, Ele vai nos levar ao caminho certo. Deus, Ele nos mostrará a estratégia certa. Deus, Ele nos dará os passos. Porque Deus não faz coisa alguma sem revelar aos seus servos e seus profetas. O profeta Daniel caminhou com Deus e recebeu revelações divinas. Deus revelou o profundo e o escondido. Deus envergonhou os inimigos do profeta Daniel, que haviam preparado uma emboscada contra ele, que haviam preparado a cova, a riba dos leões. Deus livrou o profeta Daniel da cova dos leões, porque ele era alguém que orava de dia e de noite.
incessantemente a Deus. O nosso Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam. A inspiração para orar, a revelação para orar de maneira específica, vem de Deus, vem do Espírito Santo. É Deus que coloca no nosso coração. Jejua X dias por essa causa. Quando nós estamos a orar, é o Espírito Santo que coloca palavras na nossa boca. Às vezes começamos a orar pontos de oração que não estavam na nossa mente. Nos inclinamos para determinados assuntos em oração que nós nem pensamos, nem imaginamos. O próprio Deus vai guiando, o próprio Deus vai direcionando. A partir de hoje, precisamos ter a ambição de orar no Espírito, fazer orações proféticas, com revelações divinas, de acordo com a palavra de Deus, orientação direta do próprio Deus. Oh Deus, qual é a estratégia para essa situação? Como vou orar? Oh Deus, como vou jejuar? Oh Deus, como vou me posicionar? Esse deve ser o desejo do nosso coração, porque quando nós recebemos uma estratégia do céu, a vitória é certa. Não tem como o inimigo reboter vantagem sobre nós, porque Deus, Ele está a abrir o caminho. Deus, Ele está a guiar os nossos pés. Deus, Ele está a guiar os nossos passos. Ana era uma mulher estéril que orava de dia e de noite para que Deus abrisse o seu ventre e a sua madre. E ela não conseguia resposta, mas ela recebeu uma inspiração da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus. E ela fez uma oração estratégica, uma oração profética. Deus, se o Senhor me abençoar com um filho homem, eu vou consagrar a ti. Ele vai ser teu servo. E Deus desejava um profeta e um sacerdote para Israel. A oração dela foi totalmente alinhada ao desejo do coração de Deus. Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. E foi o casamento perfeito. Quando as nossas orações são feitas de acordo com aquilo que Deus Ele deseja, de acordo com aquilo que Deus projeta, não tem como Deus não atender o nosso clamor e a nossa oração. Não tem como Deus não se levantar a determinadas situações, determinados problemas que nós já tentamos de todas as formas, na força do nosso braço, e até hoje não conseguimos alcançar, porque talvez não exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus tem outro plano, Deus tem outra estratégia, Deus tem outro caminho. E como descobrir? Orando ao próprio Deus. E Ele vai mostrar, Deus, Ele vai revelar. Para quem ora de madrugada, acontece muito na oração da madrugada, você se levanta para orar e de repente o Espírito Santo começa a colocar pontos de oração que você nunca orou na vida. Você começa a orar com uma profundeza, com uma unção, com uma determinação. E quando a oração acaba, eu nunca pensei em orar por isso e por aquilo. É Deus, é o Espírito Santo colocando nos nossos corações. E são orações de vitória. Assim como Deus deu vitória a Ana, Deus também nos dará vitória. Se orarmos alinhados à vontade de Deus. Há coisas que nós pedimos a Deus que são desejos carnais, desejos egoístas,
Deus tem algo maior e melhor para nós. Vamos pedir para que Deus venha alinhar a nossa vontade e a vontade dEle. E com certeza a porta vai se abrir. Com certeza o milagre vai acontecer. Assim conforme Deus foi com Ana, será conosco. Arriba Deus, te louvamos e te exaltamos. Arriba Deus, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez. Arriba Deus, estarmos aqui na tua santa e bendita presença. Bendito Deus seja o teu nome. Arriba Deus, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Ó Deus, te agradecemos porque mais uma vez, apesar, ó Deus, de tantas lutas e tribulações, conseguimos, ó Deus, estar na tua santa e bendita presença. Arriba Deus, apesar das batalhas, a nossa fé, Deus, ainda está viva. Arriba Deus, os nossos pés ainda estão firmados sobre a rocha que é Jesus. Arriba Deus, exaltamos e bendizemos o teu nome. Arriba no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, pelo teu sustento, pelo teu cuidado. Ó Deus, pelo teu imenso amor e graça sobre nós. Perdoe, Deus, os nossos pecados e as nossas faltas. Arriba Deus, as nossas falhas e iniquidades. Arriba Deus, tenha misericórdia de nós. Segundo Deus, a tua benignidade, apague as nossas transgressões. Arriba Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, purifica-nos, ó Deus, com isopo e ficaremos puros. Arriba Deus, lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Perdoe, ó Deus, a nossa rebeldia, a nossa incredulidade. Arriba Deus, tudo que nós praticamos, no agir, no pensar, no falar. Ó Deus, tantas dúvidas que vão surgindo nos nossos corações. Ó Deus, o desejo de desistir, de recuar. Arriba Deus, de abrir mão de tudo. Arriba Deus, de fazer as coisas pela força do nosso braço. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, tenha compaixão de nós. Não nos lances fora da tua presença. Arriba Deus, nem retires de nós. Arriba o teu Santo Espírito. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Deus que tem as chaves que abre todas as portas. Arriba Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Ó Deus que conhece o profundo e o escondido. Ó Deus que tem estratégia para todas as situações. Arriba Deus, nós clamamos. O Senhor declarou na sua palavra: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Arriba Deus, ensina-nos. Arrimande, que arriba a receber. Ensina-nos, ó Deus, a pedir. Ensina-nos, ó Deus, a buscar. Arriba Deus, para que possamos alcançar. Arriba Deus, para que o desejo do nosso coração seja realizado. Ó Deus, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Arriba Deus, o Senhor conhece as nossas lutas. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas batalhas. Não há nada, Deus, que esteja oculto. Arriba Deus, diante de ti. Ó Deus, as nossas lutas. Arriba Deus, o Senhor tem sido o nosso sustentáculo. Ó Deus, talvez temos andado por caminhos errôneos. Arriba Deus, talvez temos pedido da maneira errada. Arriba Deus, ensina-nos, ó Deus, a te adorar. Ensina-nos, ó Deus, a glorificar o teu nome. Arriba Deus, ensina-nos a pedir de acordo à tua palavra. Ó Deus, remova todo o egoísmo. Arriba Deus, toda a soberba, todo o orgulho, toda a altivez. Coloca, Deus, um coração manso. Coloca, Deus, um coração puro.
Arriba, Deus, já batemos tantas portas. Deus, mas agora viemos. Viemos, ó Deus, diante dos teus pés, porque tu és aquele, ó Deus, que abre todas as portas. Ó Deus, aquele que quebra todas as barreiras. Aquele Deus que quebra todas as muralhas. Ó Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Arriba, Deus, clamamos pela tua provisão. Arriba, Deus, mostra-nos o caminho. Assim conforme o Senhor mostrou a Daniel. Arriba, Deus, mostra-nos a estratégia. Assim conforme o Senhor revelou para Ana. Arriba, Deus, revela-nos também. Coloque, Deus, os pontos de oração. Arriba, exatos. Oh Deus, há tanta coisa oculta que nós não sabemos. Há tantas coisas, Deus, pela qual precisamos orar. Arriba, Deus, mas não temos esse entendimento. Coloca, Deus, os pontos certos na nossa boca. Arriba, Deus, dá-nos a visão de águia, porque a águia, Deus, ela enxerga mais além. Arriba, Deus. Se existe algum segredo oculto, arriba, Deus, revela. O Deus que revela o profundo e o escondido. Oh Deus, se existe a necessidade de renunciar a alguma coisa, revela, Deus. Arriba, Deus, se existe necessidade de alguma mudança, Deus, no nosso caráter. Arriba, Deus, no nosso agir, no nosso pensar. Oh Deus, revela-nos. Arriba, Deus, não queremos permanecer no deserto. Oh Deus, nós queremos alcançar a terra prometida. A terra boa que mana leite e mel. Arriba, Deus, a tua graça. Abre portas, quebra barreiras, quebra muralhas. Oh Deus, quebra fortalezas. Arriba, Deus, que a tua graça nos alcance nessa noite. Oh Deus, assim conforme o Senhor foi com Davi. Arriba, Deus, seja conosco. E livra-nos, oh Deus, do fracasso. Arriba, Deus, o Senhor é um Deus que responde a oração, porque a tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Arriba, Deus, responda-nos, oh Deus, responda-nos. Abra, Deus, as portas que estão fechadas. Arriba, Deus, quebra as correntes. Quebra, Deus, as fortalezas. Ó Pai, que nós possamos encontrar. Arriba, Deus, aquilo que temos buscado. Ó Deus, aquilo que temos almejado. Que a luz da Tua palavra, Deus, venha iluminar os nossos caminhos. Arriba, Deus, que a luz da Tua palavra, ó Deus, venha resplandecer sobre as nossas mentes. Ó Deus, a Tua palavra tem chaves. Ó Deus, a Tua palavra tem pérolas. Arriba, Deus, mostra-nos. Ó Deus, arriba, resplandeça, Deus, o Teu rosto sobre nós e nos dá vitória. Ó Deus, queremos sair vitoriosos dessa peleja. Deus, com as orações respondidas. Ó Deus, com as portas abertas. Arriba, Deus, para que o Teu nome seja exaltado. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, nós entregamos mais uma noite nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção ser conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para essa noite que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo sempre. Amém.